uma força tão poderosa que pode ser comparada à energia do Sol e das estrelas e que vai provocar a maior revolução já registrada no setor energético e de combustíveis em escala global. Esse deve ser o resultado das experiências desenvolvidas num centro de pesquisas no sul da França. Trata-se da fusão nuclear, o mais ambicioso experimento científico já tentado até hoje. Cientistas de 35 países participam do projeto, uma iniciativa que vai mudar o mundo em que vivemos. Esta edição do Matéria de Capa que vai tratar desse projeto que parece ficção científica, mas é realidade, está só começando. Fique com a gente! As grandes potências deixaram de lado as disputas econômicas e políticas para se unir em torno do mais ambicioso projeto de produção de energia limpa e renovável. Além dos Estados Unidos, Rússia e China, mais de 30 países participam da tentativa de produzir a mesma energia que alimenta o Sol e as estrelas. Saint-Paul-de-Vence, na Provença, sul da França. É aqui que estão sendo construídas as instalações do ITER, sigla em inglês para Reator Termonuclear Experimental Internacional. O objetivo? Produzir energia a partir da fusão nuclear, método diferente da fissão, usada nas usinas atômicas existentes em todo o mundo. A fusão ocorre quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento químico se fundem e formam outro elemento, liberando energia. Basicamente, núcleos de hidrogênio se unem, produzindo átomos de hélio. O processo de fusão que ocorre no Sol e em menor intensidade nas estrelas é responsável pelo calor e a luz. A cada segundo, bilhões de toneladas de átomos de hidrogênio colidem uns com os outros em condições de temperatura e pressão extrema. Isso os leva a quebrarem suas ligações químicas e se fundirem, formando o elemento mais pesado, o hélio. É desse processo que resulta a produção de energia. Em termos bem simplificados, o que os cientistas estão tentando fazer é gerar um sol dentro de uma caixa, como dizem alguns físicos. Ou seja, reunir grandes volumes de hidrogênio dentro desta instalação batizada de tokamak e aquecê-los a milhares de graus Celsius para formar uma nuvem chamada plasma. Em seguida, é preciso controlar o processo com um poderoso campo magnético, até que os átomos se fundam e liberem energia. Um dos desafios é que a fusão é mais difícil de controlar do que a fissão. No entanto, a vantagem é que o processo não gera lixo radioativo, como nos atuais reatores nucleares. O resultado é uma energia limpa que não libera CO2 ou gás carbônico, uma vez que o subproduto é o hélio, não radioativo. Quando os cientistas conseguirem dominar todo o processo, o mundo poderá ter acesso a uma energia limpa e renovável, disponível em ampla escala. Além de ser o mais ambicioso projeto de produção de energia limpa, o ITER também representa o maior exemplo de cooperação tecnológica internacional já registrado, reunindo 35 países. 1 milhão de componentes que reúnem 10 milhões de peças. O Reator Termonuclear Experimental Internacional, ITER, na sigla em inglês, é a maior instalação destinada à produção de energia a partir da fusão nuclear já planejada. Os componentes são fabricados pelos países participantes e transportados para a sede do projeto na Provence, sul da França. Na medida em que participam da construção, os cientistas de cada país absorvem os conhecimentos sobre o processo de fusão. O Japão, por exemplo, contribui com 9 das 19 bobinas de campo. Cada uma delas pesa cerca de 350 toneladas, equivalente a um Boeing 747 totalmente lotado. Os Estados Unidos estão construindo o eletromagneto a ser instalado no centro do reator. Sua finalidade é gerar um campo magnético através de uma bobina enrolada em uma hélice. Esse equipamento tem 18 metros de altura e pesa 1.000 toneladas. A
Coreia do Sul vai entrar com 4 dos 9 vasos de vácuo, 2 dos quais já foram entregues. A União Europeia, entre outras contribuições, é responsável pela construção de todas as instalações, além da maior parte dos ímãs de campo. A Rússia foi encarregada de construir os sistemas de alimentação das bobinas e, apesar da guerra na Ucrânia, já entregou os primeiros. A Índia é responsável pelos criostatos, componentes fundamentais para manter o ambiente frio, num sistema que vai lidar com temperaturas de milhares de graus Celsius. A China está fabricando o sistema de alimentação dos campos magnéticos, um conjunto que pesa mais de 1.600 toneladas. Todos esses equipamentos cruzam os oceanos a bordo de navios até o porto de Marsella. De lá são transportados em caminhões rumo à região de Saint-Paul-de-Vence, na Provence, na França. Aos poucos, o projeto está se tornando realidade e, se depender do empenho dos cientistas, num futuro não muito distante, entregará ao mundo a chave da energia limpa e renovável. Um sobrevoo nas instalações do ITER, o Reator Termonuclear Experimental Internacional, dá uma ideia melhor das dimensões do projeto e da enorme área usada para a construção. É neste lugar, no sul da França, que os cientistas esperam reproduzir as reações da física que dão origem à energia do Sol e das estrelas. Os recursos financeiros e tecnológicos dos 35 países participantes permitem que as obras avancem de forma acelerada. No entanto, as perspectivas mais otimistas indicam que os primeiros testes de produção de energia a partir da fusão nuclear só devem ocorrer por volta de 2030. Na parte interna, as obras estão mais adiantadas. Equipamentos no interior dos quais acontecerão choques de átomos que vão resultar na produção de enormes quantidades de energia já estão sendo instalados. À primeira vista, o ambiente lembra o cenário de um filme de ficção científica. O coração do sistema é chamado tokamak, máquina projetada para permitir a fusão nuclear e a geração de energia que resulta desse processo. Em termos simples, seria como criar um pequeno sol ou algumas estrelas dentro desse equipamento. Basicamente, o que acontece é o seguinte: sob intenso calor e pressão, o hidrogênio se transforma em plasma, um gás aquecido e carregado de eletricidade. Em seguida, ocorre uma outra etapa do processo que consiste na fusão e na geração de energia. A fusão nuclear exige uma grande quantidade de energia e o desafio para os cientistas é produzir um volume maior de energia do que aquele gasto para provocar a fusão. Ao mesmo tempo em que participa da iniciativa do ITER, no sul da França, a China investe em seu próprio projeto de produção de energia a partir da fusão nuclear. E está gastando cerca de US$ 1 trilhão nessa aposta. Por 2 vezes, os cientistas chineses alcançaram resultados positivos nos testes realizados na usina de Hefei, na província de Anhui, no leste do país. Na primeira, foi alcançada a temperatura de 120 milhões de graus Celsius durante 101 segundos. Na segunda experiência, durante 17 minutos e 36 segundos, foi obtida a temperatura de 70 milhões de graus, que é mais de 2 vezes maior do que a do núcleo do Sol. Os resultados foram considerados um importante passo no domínio dessa tecnologia. Na busca para encontrar essa fórmula mágica, as superpotências disputam uma verdadeira corrida. Além da China, os Estados Unidos também alcançaram importantes resultados.
Gordon Brunton, diretor do United States National Ignition Facility, na Califórnia, venceu um dos principais obstáculos para a produção da energia por fusão nuclear. Ele conseguiu produzir mais energia do que a utilizada para detonar o processo de fusão dos átomos. Utilizando poderosos raios lasers, ele alcançou o estágio da ignição ou do ganho de energia. A doutora Arati Prabhakar, diretora de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, comemorou o fato, afirmando se tratar de importante exemplo do que pode ser alcançado pela perseverança. Para os cientistas encarregados do projeto, isso é só uma prova que no futuro bem próximo será possível produzir na Terra a mesma energia das estrelas. Por sua vez, Jill Ruby, da Administração Nacional de Segurança Nuclear, NNSA, na sigla em inglês, disse que os Estados Unidos deram um primeiro passo rumo a uma fonte de energia que vai revolucionar o mundo. Agora vamos ver o que acontece no interior do astro-rei. O resultado desse processo garante não apenas a vida na Terra, como tudo o que ocorre no sistema solar. No interior do Sol, átomos de hidrogênio se movem numa incrível velocidade. Esses átomos leves de hidrogênio se fundem, daí a expressão fusão nuclear, para formar os pesados átomos de hélio. Essa reação libera gigantescas quantidades de energia na forma de luz e calor. Para se ter uma ideia da dimensão desse processo, a cada segundo, o Sol converte 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Na maioria das estrelas ocorre o mesmo processo, mas em volumes bem menores. No Sol, devido à intensa gravidade, os átomos de hidrogênio se fundem a 15 milhões de graus Celsius. Na Terra, como a força gravitacional é bem menor, os átomos precisam alcançar temperaturas mais altas, de até 150 milhões de graus Celsius, para que possam se movimentar, colidir e gerar energia. Daqui a pouco, o princípio básico do funcionamento das usinas nucleares é o mesmo das bombas que podem arrasar países inteiros. E ainda, você faz uma ideia de quantas delas existem hoje no mundo? Descubra já já. Existem 440 reatores nucleares em funcionamento em 32 países. Todos usam o processo de fissão do átomo. Os Estados Unidos têm o maior número de usinas atômicas em operação, 93. Em segundo vem a França, com 56. É o único país onde a maior parte da energia elétrica usada, mais de 60%, é produzida em usinas nucleares. O terceiro colocado é a China, com 55. Depois vem Rússia, com 37, Japão, com 33, Coreia do Sul, 25, Índia, 22, Canadá, 19, Ucrânia, 15, Reino Unido, 9, Espanha, 7. Suécia, Paquistão e República Tcheca com 6. Os demais têm 5 ou menos. O Brasil fica entre os penúltimos colocados, com 2 usinas nucleares. Afinal, como funciona o processo de fissão nuclear, utilizado nas mais de 400 usinas em operação no mundo? Vamos rever esse tema. A fissão consiste na divisão de um núcleo atômico. Nela, um átomo maior é dividido em 2 ou mais menores. Já na fusão, 2 átomos leves são pressionados para formar um maior. Nos 2 casos, o resultado é a produção de energia.
Nos reatores atuais e nas bombas nucleares é usado o elemento químico urânio-235, que tem 92 prótons e 143 nêutrons, daí o total 235. Quando os nêutrons atingem outros átomos de urânio, esses últimos se dividem, criando uma reação em cadeia. É essa reação que ocorre nas usinas nucleares e nas bombas atômicas. Nas usinas, a quantidade de urânio é menor e o processo rigorosamente controlado. As bombas são tão poderosas porque a reação provoca a liberação de uma enorme quantidade de energia em um curto espaço de tempo. A chamada energia livre, sonho de um dos inventores mais geniais da história, acabaria se tornando uma peça de ficção científica, com direito a toques de teoria da conspiração. Há mais de 100 anos, o engenheiro e inventor sérvio Nikola Tesla inventou o sistema de corrente alternada polifásico, que lançou as bases para o atual fornecimento em massa de energia. No entanto, seu sonho era criar uma fonte de energia limpa e inesgotável, gratuita para todos, e libertar a humanidade do uso de combustíveis fósseis. Tesla acreditava que cargas elétricas fluem sob a superfície da Terra e que, quando fossem interrompidas por uma série de descargas em intervalos repetidos, gerariam imensas ondas elétricas de baixa frequência. Em 1901, ele idealizou um experimento, a Torre Wardenclyffe, em que tentaria explorar o que chamou de energia radiante e que hoje muitos cientistas chamam de energia livre. Antes que pudesse terminar o projeto, seu financiador, o banqueiro John Pierpont Morgan, que detinha o monopólio do cobre usado nas redes elétricas, percebeu que a invenção poderia transmitir eletricidade sem a necessidade de cabos e cortou o patrocínio. O laboratório foi incendiado e o inventor acabou no ostracismo. Morreria na miséria alguns anos depois. Inspirado em Tesla, um inventor moderno chamado Adam Trumbley apostou nas possibilidades do chamado campo toroidal. Essa estrutura, que define o fluxo de energia em nosso universo, explica o funcionamento de vários fenômenos físicos, como o campo magnético da Terra, por exemplo, como mostra o documentário Thrive, ou Prosperar em português. Trombley construiu um gerador de corrente elétrica que acessa a eletricidade pelo ar e conseguiu provar que, ao imitar o campo magnético de um planeta girando o dispositivo, era possível criar um dínamo que funcionasse. Trombley chegou a ser convidado a demonstrar um de seus geradores na ONU e ao Senado americano, mas as apresentações foram canceladas. Outro inventor, John Bendini, também experimentou as ideias de Tesla nos anos 1970. Ele produziu vários carregadores de bateria que geravam mais energia do que precisavam para funcionar. Após anunciar que venderia o dispositivo por um preço acessível, disse que foi atacado em seu laboratório e intimidado a não produzi-lo. Já o canadense John Hutchison usou as ideias de Tesla para criar antigravidade e fazer objetos flutuarem. Segundo Hutchison, seu laboratório foi desmontado pela polícia e funcionários do governo. Um caso ainda mais misterioso envolve Edgar Malove, cientista engenheiro do MIT e de Harvard. Ele foi editor da revista Energia Infinita. Foi morto em 2004 por motivos nunca explicados. Cientistas norte-americanos acreditam ter encontrado um novo método de geração de energia. E acreditem, é limpa e infinita. A nova fonte de energia, na verdade, existe há milhares de anos e está bem debaixo dos nossos pés. Os micro-organismos que estão presentes na Terra geram energia quando fazem o trabalho de decomposição. O que os cientistas da Northwestern University de Chicago fizeram foi criar um dispositivo que consegue coletar essa energia que sempre esteve por ali.
O aparelho tem o tamanho aproximado de um livro de bolso e já se apresenta como alternativa promissora em relação às baterias convencionais que usam produtos químicos tóxicos. Enquanto houver carbono no solo, o novo dispositivo continua funcionando de forma sustentável e inofensiva. A alternativa já pode ser usada em fazendas que trabalham com agricultura de precisão, cada vez mais comuns para melhorar o rendimento das colheitas. Os autores do estudo divulgaram os designs e tutoriais do equipamento para que pessoas do mundo todo possam utilizar o sistema. Daqui a pouco, instalações marítimas, a solução para o aumento na produção de energia solar. E mais, a série Jornada nas Estrelas pode conter o segredo para a produção de energia limpa. Será que a série Jornada nas Estrelas pode conter o segredo para a produção de energia limpa e renovável? Na Suíça, pesquisadores trabalham em um aparelho para fornecer energia que parece tirado de ficção científica. Em Jornada nas Estrelas, série de 1966, que fez sucesso no mundo todo, o dispositivo replicador era usado para criar qualquer coisa desejada, do nada. Agora a ciência está bem perto de transformar a ficção em realidade. Pesquisadores suíços desenvolveram um sistema que coleta a água do ar e fornece combustível de hidrogênio, tudo alimentado por energia solar. Os engenheiros da Escola Politécnica Federal de Lausanne se inspiraram na forma como as plantas convertem luz solar em energia química. Uma planta recolhe dióxido de carbono e água do ambiente e, com a luz do sol, transforma essas moléculas em açúcares e amido, processo conhecido como fotossíntese. Pensando nisso, eles desenvolveram semicondutores com novos eletrodos que são porosos para maximizar o contato com a água do ar e transparentes para maximizar a exposição solar. Quando o dispositivo recebe a luz do sol, retira a água do ar e produz gás hidrogênio. De acordo com os pesquisadores, o hidrogênio produzido desta forma poderia ser usado como combustível ou para o armazenamento da própria energia solar no longo prazo. A energia solar também é uma forma de energia limpa e inesgotável, mas nem todos os países têm acesso a ela. Locais muito populosos não possuem espaço para a montagem das estruturas necessárias. Uma das soluções pode estar no mar. A instalação de painéis solares flutuantes na região da linha do Equador poderia produzir esse tipo de energia de forma segura para diversos países. A conclusão é de pesquisadores da Australian National University, que publicaram um artigo sobre o assunto na plataforma The Conversation. Os autores mapearam quais pontos do globo poderiam receber esses parques de energia solar no mar. Eles revisaram dados dos últimos 40 anos sobre a intensidade das ondas e dos ventos, rejeitando locais com ondas maiores que 6 metros e ventos mais fortes que 15 metros por segundo. Com isso, concluíram que os pontos mais promissores para a produção em larga escala desse tipo de energia renovável seriam a Indonésia, na Ásia, e o Golfo da Guiné, perto da Nigéria, na África. Na Indonésia, poderiam ser gerados cerca de 35 mil terawatts-hora de energia solar por ano. O número é semelhante à atual produção global de eletricidade, 30 mil terawatts-hora por ano. Para se ter uma ideia da importância do desenvolvimento de novas fontes de energia, basta observar um dado. 80% da população global mora em países que dependem da importação de combustíveis fósseis. Isso significa, segundo dados da ONU, que 6 bilhões de pessoas ficam expostas às consequências da oscilação nos preços do petróleo.
fontes renováveis podem abrir caminho para a redução da dependência desses povos do petróleo que eles não produzem. Além disso, essas fontes podem estimular a geração de empregos, o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!